Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 2, né? Porque nós começamos esse tema agora, suicídio. Então, em homenagem a esse mês, né? O mês, assim, setembro, amarelo, né? A gente respeita também, mas nós não podemos deixar de mostrar à luz da doutrina dos espíritos, né, essa pandemia, né? Você sabia que existe no mundo um índice elevadíssimo de crianças que se suicidam? É inacreditável pensar no que eu estou acabando de dizer aqui. Mas um índice elevadíssimo de crianças se suicida. Criança dos seus 6 anos até os seus 12, 13, você entendeu? 14, depois ele entra, né, na adolescência, na pré-adolescência, na mocidade. Olha, o índice é elevadíssimo. Olha só para você ver. Eu estudo, gente. Eu estudo, entendeu? Olha só para você ver. No Brasil, por ano, olha só, quantas pessoas morrem por dia no Brasil por depressão? Você sabia disso? Olha, mas tá falando de suicídio, agora você já está falando de depressão? Gente, a pessoa que morre, a pessoa que tem depressão, ela desencarna. O que aconteceu com ela, será? Mas só que é laudado como depressão. Agora, você parou para analisar que depois que o Covid, nós estamos em 2021, depois que o Covid apareceu em 2019, na verdade ele apareceu no final de 2018, só que a humanidade não foi informada. Por quê? Porque fizeram vistas grossas por causa do carnaval que ia ter no Brasil. Só depois do carnaval é que eles divulgaram, entendeu? Que havia no Brasil um vírus, você entendeu? Os governantes, primeiro eles pegaram o dinheiro do povão. 2019. Não era para ter carnaval em 2019. Porque o vírus já estava no Brasil. Só que eles ficaram quietinhos e deixaram o brasileiro gastar dinheiro à vontade. Embolsaram o dinheiro do brasileiro e depois eles anunciaram que havia no país um vírus letal. Aí foi aquela, né? Foi aquele transtorno. Inclusive, amigos meus se suicidou
Por quê? Porque se viu tão perturbado que resolveu se matar. Mas você viu que primeiro eles permitiram o carnaval. Permitiu que os estrangeiros viessem aqui para o Brasil e dançassem o carnaval com o brasileiro. Gastasse o dinheiro. Depois que eles embolsaram os dinheiro do brasileiro e dos estrangeiros, é que anunciaram. Tá vendo o quanto nós, seres humanos, não valemos nada para a Organização Mundial de Saúde e para os governantes aqui da Terra? E para aqueles que se dizem encontrar-se no poder para poder nos amparar? Agora, qual palhaço que fala o que eu estou falando? Isso tudo está escondido. Mas aquele que estudar, ele consegue amealhar tudo que eu amealho. Olha só para você ver. Quantas pessoas morrem por dia no Brasil por depressão? Passou de 6 mil, anota esses números aí. Depressão. Agora, você acha que a pessoa morre de depressão ou a pessoa morre de suicídio? Porque, na verdade, a depressão em si, ela não mata. As complicações é que levam a pessoa a óbito. E essas complicações têm uma origem. Um sedativo a mais, um alucinógeno a mais, um psicotrópico a mais, que a pessoa toma. Ela tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ela tem uma embolia. Então você já percebeu que você não está assim, você não está ouvindo um bobinho, não. E você vai ver que a coisa vai estar para frente aqui ainda. Olha só. Quantas pessoas morrem por dia no Brasil por depressão? Aí você vai perceber que o número fornecido pela Organização Mundial de Saúde em matéria de suicídio está defasado. Por quê? Observa. Depressão. Passou de 6.743 para 10.321 no mesmo período. Uma média, olha só, isso é anual. Uma média de 28 mortes por dia. Eu confundi aqui. Não é dia, não. É anual. Mas olha só. Anual. 6.743 para 10.321 no mesmo período. Uma média de 28 mortes por dia de depressão. Agora você acha que não tem alguma coisa errada nisso, não? Esses números? Aí, a Organização Mundial de Saúde vem e diz que no Brasil ocorre 13 mil mortes
no ano de 2016. Você se lembra que no vídeo anterior eu disse que a Organização Mundial de Saúde está desatualizada? Eu usei outro termo lá, mas agora estou usando um outro correto. Ela está desatualizada, porque ela não tem os números atualizados do ano de 2021, nem do ano de 2020. Outra coisa, você parou para analisar que depois que... Não sou de alixia, não. Estou voltando no tema, estou mexendo no tema. Você parou para analisar que depois que apareceu o vírus Covid, praticamente quase 100% das pessoas estão sendo laudadas como Covid. Isso não é generalizando, tá bom? Não é generalizando, não. Isso é relativo e é complexo. Quem está livre do Covid, do laudo do Covid, são aqueles que morrem de acidente nas estradas, aqueles que são levados para o hospital vítimas de acidente e lá vem a óbito, aqueles que sofrem um AVC ou um infarto do miocárdio e que são levados para o hospital, lá eles não têm o que fazer, né? Então eles têm que laudar infarto do miocárdio. Mas você fica gripado para você ver. Vai no centro de Covid para você... Não, vai numa UPA ou vai num consultório médico para você ver. Eles já te notificam na hora como Covid. 90% eles te notificam sem exames. Eu estou falando alguma besteira? Eles só fazem o exame... Pera lá. Eles só fazem o exame quando realmente, você entendeu? Ali o paciente está demonstrando um quadro muito grave e que ele precisa. Caso contrário, o paciente tem que fazer um exame num laboratório particular, pagar horrores. Agora veja bem, isso não é culpa dos médicos, não. Isso não é culpa dos enfermeiros, não. Isso não é culpa do centro de Covid, não. Isso é culpa do sistema lá em cima, dos governantes. Ou vocês, médicos, fazem dessa forma, ou vocês estão na rua. Ou vocês notificam todo mundo, ou vocês estão na rua. E outra, como se diz o ditado, o dinheiro que existe no Estado, o dinheiro que existe no país é para nós roubar e não para nós comprar kits de exames 100% para a população. É uma vergonha. É uma vergonha. Se pegasse esse dinheiro dessa roubalheira toda, não tava aí essa brigaiada
por causa de vacina, não estava aí as pessoas sem um teste do Covid, 100% da população. Mas por que não faz? Por que os médicos no centro de Covid não fazem os exames 100% nas pessoas? Porque não tem material. E as pessoas às vezes querem culpar os médicos, querem culpar os enfermeiros, mas eles não são os culpados. Não tem material, eles vão fazer teste com o quê? É o sistema lá em cima. É aqueles que nós colocamos no poder. Agora, falamos a respeito das crianças que cometem suicídio no mundo. Jovens. Falamos a respeito da depressão. Quantos milhões de pessoas existem no mundo? No mundo, com depressão, com ansiedade, com angústia, com melancolia. E muitos quadrúpedes têm coragem de dizer que o suicida é um covarde. Covarde é você que chama as pessoas, chama o suicida de covarde. Covarde é você. Você entende que não é você que está assistindo, né? Esse você é as pessoas que ousa chamar os suicidas de covarde. Covarde é essas pessoas que chamam os suicidas de covarde. Isso carece tratamento. Mas como tratar essas pessoas se a roubalheira é imensa? Você acha que o suicida, ele se suicidou porque ele não tinha Deus no coração? Porque ele não tinha religião? Tem pessoas que depois que fica sabendo que alguém se suicidou, falam assim, ele suicidou porque ele não tinha Deus no coração, é porque ele não rezava, é porque ele não ia na igreja, é um covarde. Covarde é quem chama a pessoa de o outro covarde. Muitas pessoas dizem que quem tem depressão é fresco. Quem tem ansiedade, melancolia é fresco. Fresco é quem chama o outro de fresco. Só quem passa pelo problema é que tem moral para dizer se é frescuragem ou não. Então, julgar os outros é muito fácil. Apontar os outros é muito fácil. Mas fazer algo em prol do próximo, na hora todo mundo tira o corpo fora. O que eu tenho com isso? Problema da pessoa. Quis se matar? Problema da pessoa. Tá com depressão? A angústia, a melancolia, isso é frescuragem. Isso é coisa de fresco. Eu ouço muitas pessoas, durante esses 37 anos meu na doutrina dos espíritos, olha o que eu tenho ouvido. Inclusive eu tenho ouvido pseudos espíritas dizendo assim, que depressão é coisa de fresco, melancolia, ansiedade.
e que suicida é covarde. Covardes são eles que não têm conhecimento da doutrina dos espíritos. Esses são os verdadeiros hipócritas. Esses é que são os verdadeiros quadrúpedes. E outra, eu não sei se você sabe, a falta de raciocínio, a humanidade, ela desfruta de um quadro de amnésia e de letargia tão grande, principalmente os espíritas, os pseudo, os cientistas, os psicólogos, os filósofos, os religiosos, eles desfrutam de uma amnésia e de uma letargia tão grande que eles associam suicídio, tiro no ouvido, corda no pescoço, veneno que a pessoa toma. Você entendeu? Remédio que a pessoa bebeu. Pessoas que se jogam de um penhasco. Ou que se joga de um edifício. Para 100% da sociedade sem cultura. Isso caracteriza suicídio, né? Os ateus, os sem cultura, os quadrúpedes, os bípedes, mas que ainda, se você parar para observar, você percebe que está andando de 4 na evolução. Porque suicídio não caracteriza só quem atira no ouvido, quem amarra a corda no pescoço, quem se joga do penhasco, quem toma veneno, quem se joga de um edifício, quem perfura o tórax. Não é só esses itens aí, não. Não é, não. Esses itens aí é considerado o suicídio ilícito. Esses itens são considerados suicídio ilícito. Agora, você sabia que tem o suicídio lícito? Ai, Luiz, você sempre complicando, né? Não. De forma alguma. Só que nós vamos tratar no próximo vídeo.